Em 2012, uma doença grave causada por um coronavírus surgiu na Arábia Saudita e se espalhou para cerca de 30 países. Essa doença grave e respiratória ficou conhecida como Síndrome Respiratória do Oriente Médio, também conhecida como MERS. Meu nome é Jositon Correia, galera. Sou biólogo, professor, fã de Resident Evil e também músico amador, além de ser esse cara bonitão da foto. Sejam muito bem-vindos ao canal de Omila. Solta a vinheta! Antes de iniciarmos nosso conteúdo de fato, eu gostaria de pedir para vocês o like, é óbvio. Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilha com a galera aí para que a gente consiga alcançar um público maior. Sendo assim, vamos começar, galera. O que foi o MERS-CoV? Para começar, é um vírus que causa uma doença chamada também de Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que é abreviada para MERS. E essa doença, ela causa sintomas muito semelhantes à da Covid-19. Entretanto, a gente verifica uma coisa bem curiosa. A Covid-19 tem uma taxa de mortalidade de cerca de 3%, ou seja, uma taxa de mortalidade relativamente pequena. Só que o MERS-CoV, o Síndrome Respiratória do Oriente Médio, tem uma taxa de mortalidade que varia de 30% a 58%. Como isso não virou pandemia, a gente vai explicar agora para vocês. Para começar, precisamos falar sobre o local de origem dessa doença. Ela foi notificada pela primeira vez lá no Oriente Médio, especificamente na Arábia Saudita. Eu tentei colocar no centro da imagem um símbolo do vírusinho em cima do Oriente Médio, mas ficou entre o Oriente Médio e a Europa ali, né? Enfim, não deixem isso estragar o nosso vídeo, vamos seguir. E da Arábia Saudita, essa doença acabou se espalhando para outros países do Oriente Médio, tá? Na Ásia em geral, e também para alguns países da Europa. No Brasil nós tivemos 2 casos suspeitos que foram descartados após teste, felizmente. Mas o grande problema é a taxa de mortalidade desse vírus, que vai de 30% a 58%, e de tempo em tempo ocorre um surto dessa doença que causa muita morte. Apesar de não se saber como um ser humano se contamina com a MERS-CoV, sabemos que os morcegos são reservatórios naturais do vírus. Os hospedeiros intermediários são os camelos, e a partir disso não se sabe como o vírus chega ao ser humano. Uma das suposições é de que os camelos acabam contaminando o ser humano através de espirros ou de contato com secreções deste animal. Estruturalmente, tanto o MERS-CoV quanto o SARS-CoV-1 e 2 são semelhantes, inclusive eles compartilham algumas proteínas. Mas não se deixe enganar, apesar de serem semelhantes e pertencerem à mesma família, eles não são iguais. O alvo do MERS-CoV são células do sistema respiratório humano. Entretanto, após conseguir a contaminação, o vírus pode se espalhar para outras células do nosso corpo, incluindo células do sistema digestivo, do sistema nervoso e até mesmo do sistema renal. E esse é um dos motivos pelo qual a doença apresenta diversos sintomas, inclusive sintomas nervosos e até mesmo digestivos. Um documento disponível no site da OMS, atualizado em setembro de 2019, mostra que 2.468 casos foram confirmados em laboratório desde 2012, sendo que 851 mortes ocorreram desde então. 27 países reportaram a doença e 12 países reportaram a doença na região do Mediterrâneo. O mesmo documento mostra que dos 2.468 casos confirmados, 2.077 deles foram na Arábia Saudita, com 773 mortes na região. O documento ainda mostra que em setembro de 2019, 4 novos casos foram confirmados na Arábia Saudita, com uma morte acontecendo. Além disso, o grupo de risco continua sendo a galera que tem entre 50 a 59 anos. Pessoas entre 30 a 39 anos e 70 a 79 anos correm maior risco por causas secundárias. Como podemos observar, a doença tem uma taxa de mortalidade muito alta e por isso requer um cuidado elevado. Assim, se faz necessário o uso da máscara, as medidas de isolamento social com pessoas contaminadas e evitar aglomerações desnecessárias quando ocorrer algum surto dessa doença.
Felizmente, a taxa de transmissão da doença não é tão elevada, apesar da taxa de mortalidade ser. E isso faz com que a doença seja normalmente um surto local e bem perigoso. Aparentemente, o vírus não resiste muito tempo em temperatura ambiente, e isso pode ser uma das causas para explicar a baixa taxa de contaminação que existe desde 2012, com apenas 3.000 contaminados em média. Apesar da doença apresentar baixa taxa de contaminação, ela requer um cuidado extremamente elevado, isso porque ela tem um potencial pandêmico muito destrutivo. Como podemos ver, a taxa de mortalidade é muito alta. Imagine uma doença dessa causando uma pandemia, levando milhões de pessoas à morte em poucos meses. Os sistemas de saúde iriam colapsar rapidamente. Então, a cada surto que houver da MERS-CoV, se faz necessário o uso de máscara, de proteção facial e de também medidas de isolamento social que evitem com que a doença se propague cada vez mais. Estamos chegando ao final do nosso vídeo. Deixe o seu like aqui, se inscreva em nosso canal e também deixe nos comentários sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal. Lembrando que seu like é extremamente importante para que nosso vídeo seja divulgado com maior frequência pelo YouTube. Muito obrigado pela visualização e até o próximo vídeo. Muitos beijos!